Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E na terça-feira nós estivemos então falando um pouquinho sobre aqueles que ouvem. E hoje eu gostaria de falar sobre aqueles que veem ou a oração que abre os nossos olhos. O texto que nós vamos ler, meu pai deu um pequeno spoiler no Pequenos Textos, Grandes Verdades, de segunda, tá lá em 2 Reis 6, nós vamos ler a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colunas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Essa história a gente precisa se lembrar só um pouquinho do contexto. O rei da Síria estava tentando invadir Israel. E toda vez que eles faziam uma estratégia, o Senhor revelava a Eliseu o que estava acontecendo, por onde ele ia invadir, e Eliseu ia e contava para o rei de Israel, e o rei da Síria era frustrado. Até que chegou um ponto que o rei falou: não, tem alguém caguetando a gente, tem alguém contando o que está acontecendo, eu quero saber quem é. E aí os soldados falaram: olha, existe um homem de Deus chamado Eliseu, e tudo que o rei fala, Deus revela a ele, que revela então ao rei de Israel. E aí, o que acontece é que o rei da Síria, muito bravo, manda então o seu exército para prender Eliseu. E nós chegamos então exatamente aqui. Quando o servo de Eliseu abre a porta, vê aqueles soldados todos em volta e se desespera. Mas é tão interessante a gente ler então no versículo, a primeira coisa que Eliseu fala para ele é: não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem, é uma das frases que mais se lê na Bíblia. Talvez porque seja uma das que a gente mais precisa ouvir diariamente. Não tenha medo. E aí Eliseu continua no versículo 16. Pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu estava falando: olha, não se preocupa. Se esse exército é grande, do nosso lado tem um exército muito maior. E aí então veio a oração que abriu os olhos daquele servo. Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele. E o servo enxergou. E o que o servo viu? O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de carros e carruagens de fogo. Muitas vezes, quando nós estamos numa situação difícil, nós precisamos ser aqueles que veem. Nós precisamos ser aqueles que têm os olhos abertos para a realidade de Deus e não somente para a realidade que nós estamos vendo com nossos olhos naturais. Em meio a crises, em meio a dificuldades, em meio a problemas, nós precisamos fazer essa oração: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar essa situação da sua perspectiva. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual problema que você está enfrentando. Talvez você esteja enfrentando um problema na sua casa, no seu trabalho. Desculpe. Não sei, talvez até mesmo na sua vida espiritual. Hoje, faça essa oração. Faça a oração que Eliseu fez em favor do servo dele. Senhor, abra os meus olhos. Peça para o Senhor para que você seja aquele que vê e que os seus olhos estejam conectados com a perspectiva do alto, com a perspectiva divina e não somente com a perspectiva natural. Não quer dizer que nós vamos nos alienar do que está acontecendo. Sim, crise, sim, dificuldade, sim, problemas existem, nós estamos vendo, mas nós não vemos apenas isso. Nós somos aqueles que enxergam além. Que eu e você, então, possamos ser essas pessoas que enxergam além, que veem além e que olham para as situações sob a perspectiva do alto. Um beijo para você, te vejo semana que vem. Meu pai volta amanhã com mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Tchau, tchau, Deus abençoe.